Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bom, nessa aula eu vou falar sobre energia, certo? Nós estamos na segunda aula falando de algumas características importantes que você encontra em qualquer ser vivo, certo? Depois, no final desse vídeo, eu vou colocar lá ou um card ou alguma forma de você visitar o meu primeiro vídeo, mas não precisa ir visitá-lo agora não, porque fica por aqui que você vai entender uma noção fundamental sobre energia nos seres vivos. Todos os seres vivos precisam de energia. A energia, ela é necessária para uma série de atividades que o organismo realiza. Para conseguir energia, o ser vivo, ele precisa de nutrição. Nutrir, eu estou falando não no sentido de comer, né? Mas no sentido de obter substâncias importantes, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, mas principalmente eu quero falar das orgânicas. Por quê? Porque é o seguinte, as substâncias orgânicas, elas são mais complexas, então elas têm uma quantidade maior de energia armazenada nas moléculas, ou seja, nas ligações entre os átomos que formam uma molécula. Como existem mais átomos na molécula orgânica, obviamente existem mais ligações. E dessas ligações é que a célula vai obter a energia para sobreviver. Percebeu? Então é necessário matéria orgânica. Então o foco é a matéria orgânica, que é uma matéria que apresenta o carbono na sua composição química. Bom, a energia, ela é obtida através da nutrição, permitindo que os seres vivos realizem muitas atividades, como a síntese de nova matéria viva, né? Ou seja, para a célula fabricar alguma substância, ela gasta energia. Por exemplo, ela vai fabricar proteína, então ela precisa de energia. Imagina, fabricar, sintetizar é fazer, tá, gente? É fabricar. Então, fabricar, imagina, uma fábrica não funciona sem energia. Então, ela serve para que as células fabriquem coisas, né? Fabriquem coisas, como células novas, tecidos e a manutenção mesmo da atividade metabólica. Você está pensando, você está se locomovendo, seu coração está batendo, seu diafragma, né, a caixa torácica estão proporcionando a respiração. Isso tudo gasta energia. Até para eu ficar aqui em pé, eu estou gastando energia na musculatura, no sistema nervoso, para me manter em equilíbrio e poder ficar em pé. Então, estando vivo, ocorre gasto de energia, não tem como, e a nutrição é a forma de obter essa energia. Bom, gente, existem basicamente dois tipos de nutrição. Então aí estou falando nutrição, entendam, nutrir é obter moléculas importantes para que as células funcionem, tá? Então muitas vezes você encontra lá aquela ideia de comer, de fabricar o seu próprio alimento. Quem fabrica o próprio alimento? Quem fabrica o próprio alimento são alguns seres vivos, como os fotossintetizantes, vegetais. Certo? Então, eles não estão comendo. Então, nutrir-se não é necessariamente comer. Nutrir-se é obter matéria orgânica. Pois bem, o vegetal não come, mas ele se nutre. Porque ele produz a própria molécula orgânica, que é a glicose. E glicose é o quê? Glicose é
uma matéria orgânica energética, um carboidrato, um açúcar, portanto ele contém muita energia, certo? Então nutrir-se é algo diferente um pouco de comer, alimentar-se, porque pense, nem tudo que você come é utilizado pelo seu organismo, parte do que você come é jogado fora depois como um excremento, no caso fezes. Pois bem, e o que fica no seu corpo vai ser transformado em moléculas e essas moléculas serão assimiladas pelas células. Isso é nutrição, tá? Então vamos lá, temos aí então dois tipos de nutrição. Indiretamente eu já falei, a autótrofa, né, onde os seres produzem seu próprio alimento. As autótrofas não são obrigatoriamente todos fotossintetizantes, existem outras maneiras de obter energia além da fotossíntese. Por exemplo, a quimiossíntese, onde não tem a participação da luz, mas alguns micro-organismos, por exemplo, produzem matéria orgânica através de reações químicas que acontecem dentro das células. A outra maneira é a heterótrofa, que é, por exemplo, a nossa maneira, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Então, que é o caso, você come, você não faz a fotossíntese, não faz quimiossíntese, então o que você faz? Você come um alimento já pronto, seja ele vegetal, seja ele animal. Então, nesse caso, você é heterótrofo, certo? Muito bem. Então, aqui só para a gente ter uma observação mais organizada, né? Para que vocês possam ter, os seres autótrofos, a maioria são clorofilados. Clorofila é a substância de coloração esverdeada e que faz com que a maior parte das plantas dos vegetais seja verde, e é através dessa substância que se dá a fotossíntese, certo? Então precisa da clorofila. E retiram do ambiente substâncias simples. Por exemplo, todo mundo sabe que a planta, para sobreviver, precisa de água e gás carbônico. Elas retiram do ambiente. São substâncias simples? São. Se você comparar com a glicose, elas são simples. A glicose é muito complexa. A glicose é o que? Açúcar, que é o produto da fotossíntese. Então ele usa substâncias simples como água e gás carbônico e produz açúcar na presença de luz, por causa da clorofila. Muito bem. O processo então é chamada fotossíntese, tá bom? Bom, aí você tem também os seres heterótrofos. Alguns escrevem heterotróficos, não estranhe, tá certo do mesmo jeito. Bom, quem são eles? Como os animais, né, também necessitam de alimento, tá? Eles precisam também, mas que não produzem diretamente o seu material energético. Então o que eles fazem? Comem outros seres vivos. Pode ser um herbívoro que só come planta, pode ser um carnívoro que só come outros animais, carne, e pode ser um onívoro, que é aquele que come tanto carne como vegetal. Então todos esses são heterótrofos, consumidores de matéria já pronta, certo? Bom, aí vem, depois de comer, né? Não adianta só comer, você tem que pegar aquela comida, ela entrou na forma de açúcar dentro da sua célula. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que arrancar a energia do açúcar. Como o açúcar é uma molécula grande, tá? Então você tem, por exemplo, uma molécula muito conhecida, a melhor para se obter energia é a glicose, tá? Tem 12 átomos de hidrogênio.
6 átomos de carbono, 6 átomos de oxigênio. Então só aí você tem 24 ligações químicas. Se cada ligação química é capaz de liberar energia, então veja só, quando a molécula vai para a célula, ela é quebrada, os átomos são arrancados e daí sai o que? A energia das ligações químicas, que é o que a gente chama também de caloria. Essa caloria vai servir para fazer a máquina da célula funcionar. Porém, para que essa molécula seja quebrada, você precisa de uma outra molécula, que é o oxigênio, a molécula de gás oxigênio. É para isso que você respira, para arrancar energia do açúcar, certo? Muito bem, então, obtenção de energia. A maioria dos organismos obtém energia por meio de um processo chamado de respiração celular, que é quando o açúcar, glicose, se encontra com o oxigênio dentro da célula. Então isso acontece aonde? Numa estrutura chamada de mitocôndria. E ali acontece a quebra da glicose e liberação de energia. E como resto, ainda sobra gás carbônico e água, certo? Muito bem. Um conjunto de reações que gera energia em presença do gás oxigênio e açúcar. Então os dois se juntam, ocorre um conjunto de reações químicas, são várias reações químicas que acontecem em ciclo para desmanchar aquele açúcar e liberar energia para oferecer para as células para que elas vivam. Por fim, todos precisam de açúcar. A diferença, talvez vocês tenham já reparado isso, todos os seres vivos precisam de açúcar. A diferença é a forma como qual esse açúcar é obtido. É o jeito de conseguir o açúcar. Tem o jeito autótrofo, que é quando você fabrica, e tem o jeito heterótrofo, que é quando você consome, tá? O açúcar glicose, né? Ou seja, a glicose, ela é um açúcar. Quando eu falo açúcar, eu estou me referindo à glicose, são a mesma coisa. Existem vários tipos de açúcares. O açúcar é uma categoria de substância química, certo? Frutose, lactose, galactose, né? E glicose são exemplos de açúcares ou carboidratos que servem para fornecer energia. Se essa aula foi útil para você, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!